Olá novamente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar a nossa terceira parte referente ao cálculo algébrico, a álgebra, tanto do oitavo ano quanto do nono ano, certo? Então acompanha comigo na tela. A nossa habilidade da BNCC hoje será resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, na verdade, hoje especificamente a gente vai trabalhar operações com monômios. Mas para isso vamos analisar algumas situações prévias. Grau de um monômio. O que seria o grau de um monômio? Então vamos acompanhar. Se um monômio não é nulo, então seu grau é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Por exemplo, o monômio menos 5x ao cubo y à quarta é de grau 7. O grau também pode ser dado em relação a uma das letras da parte literal. Então observa aqui comigo que a parte literal de menos 5x ao cubo y à quarta, certo? É x ao cubo y à quarta. Isso aí a gente já verificou numa aula anterior. Então, se você verificar, o expoente do x é 3, o expoente do y é 4. Somando 3 mais 4 dá 7, que representa o grau desse monômio. Certo? Então, aí está a ilustração para você. Você vai sempre observar os expoentes da parte literal. E aí, no caso, vai adicioná-los e aí você terá o grau do referido monômio. Então, vamos a uma questão. Escreva o grau de cada monômio. Então, aí estão os monômios, certo? Então, analisando a parte literal de cada um, você vai olhar os expoentes, que são aqueles números que estão em cima das letras, de cada um, e vai depois fazer a adição para ter o grau do referido monômio. Na letra A, nós temos 2A à quinta, B ao cubo, certo? Então, a parte literal é A à quinta, B ao cubo. Ou seja, os expoentes são de A, 5, de B é 3. 5 mais 3, 8. Então, a gente diz que esse monômio tem o grau 8, certo? Vamos analisar o monômio da letra B. 2 terços de x à quarta y ao quadrado. Então, você olhando a parte literal é x à quarta y ao quadrado, 4 é o expoente do x, 2 é o expoente do y. 4 mais 2 dá 6. Então, a gente diz que esse monômio tem o grau 6. A letra C, raiz quadrada de 5, p elevado à primeira potência, q elevado à oitava potência, r ao quadrado. Certo? Aqui eu coloquei o 1 lá no p, no expoente do p é 1, mas não era necessário. Quando for um 1, a gente pode omitir, certo? Mas eu coloquei aqui para você verificar que é possível que ele apareça, mas na maioria dos casos ele não irá aparecer. Então, se você observar o expoente de p sendo 1, o expoente de q sendo 8, o expoente de r sendo 2, você vai fazer a adição 1 mais 8 mais 2 dá 11. Então, a gente diz que o grau desse monômio é 11. O monômio da letra D, menos 3 sétimos de m ao quadrado n ao cubo. Então, você verifica que a parte literal é m ao quadrado n ao cubo. O expoente do m é 2, o expoente do n é 3. 2 mais 3, 5. Então, a gente diz que esse monômio tem grau 5. A letra E, menos 10xp. Como a gente viu, a letra C, quando não aparece um número lá no expoente da letra, está implícito que é um 1. Então, o x não aparece, nem no P não aparece. Então, fica implícito que ambos têm o expoente 1, certo? Lembrando que a parte literal é xp. Então, fica 1, que é o expoente do x, 1, que é o expoente do p, 1 mais 1 dá 2. Então, a gente diz que esse monômio tem grau 2.
E a letra F, nós temos uma parte literal. Só para relembrar, qual seria o coeficiente numérico? A gente já viu numa aula passada, seria o 1, certo? Então, é como se eu tivesse escrito 1ab ao quadrado, cd ao cubo. Então, vamos lá. Como nos interessa para determinar o grau a parte literal, então vamos verificar. O expoente do A é 1. O expoente do B é 2. O expoente do C é 1. O expoente do D é 3. Então, fica 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, com mais 3, 7. Então, a gente afirma que esse monômio tem o grau 7. Então, para determinar o grau de monômio, a gente simplesmente determina os expoentes de cada letra da parte literal e em seguida faz a adição. Então, monômios semelhantes ou termos semelhantes. Os monômios ou termos algébricos x ao cubo, 8x ao cubo, 27x ao cubo, 64x ao cubo e 125x ao cubo apresentam a mesma parte literal. Por essa razão, são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes, certo? Então, vamos verificar um outro exemplo. Veja outro exemplo de monômios semelhantes. 2ab é semelhante a menos 1/5 AB, é semelhante a 3,5 AB e é semelhante a 20 AB, certo? Então, para a gente determinar o que são termos semelhantes ou monômios semelhantes, basta que eles tenham a mesma parte literal. Mais um exemplo. Menos meio AB quadrado e menos 2/3 B quadrado A. Aí você fala, peraí, não são semelhantes, porque está diferente, mas também são semelhantes. Por quê? Porque menos 2/3 B ao quadrado A é igual a menos 2/3 AB quadrado. Como a gente está trabalhando com números reais, as letras representam números reais, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, no caso do menos 2/3 B ao quadrado A, eu também posso escrever como menos 2/3 AB quadrado, certo? Então é importante ter essa visão aí também para a gente não confundir na hora. Se tiver a mesma parte literal, mesmo que as letras estejam, vamos dizer assim, não ordenadas, mas se são as mesmas letras, os mesmos expoentes, então eles representam termos semelhantes. Observe agora os monômios 2x e 3xy. Eles não são semelhantes, pois não têm a mesma parte literal. Por mais que você observe que o x aparece nos dois monômios, mas o y só aparece em um, certo? Então isso já classifica que a parte literal de 3x, que é xy, perdão, de 3xy, que é xy, é diferente da parte literal de 2x, que é somente x. Então eles não são semelhantes, certo? Vamos a mais uma questão. Analise os monômios de cada item e escreva se eles são ou não semelhantes. Então, vamos analisar os monômios. Lembrando que para ser semelhante, eles têm que ter a mesma parte literal. Então, a letra A, 4x ao quadrado e 4x ao cubo. Bem, apesar de ter a mesma letra, os expoentes são diferentes. Isso quer dizer que não representa a mesma parte literal, certo? 4x ao quadrado tem a parte literal x ao quadrado, 4x ao cubo tem a parte literal x ao cubo. São partes literais diferentes. Então, a letra A não representa monômios semelhantes. Olhando a letra B, dois monômios, 5xy ao quadrado e 7xy ao quadrado. Então, xy ao quadrado é a mesma parte literal, certo? Tanto no 5xy ao quadrado quanto no 7xy ao quadrado. Observe que eu falei da mesma maneira. 5xy ao quadrado, 7xy ao quadrado. A parte literal foi a mesma parte que eu pronunciei. Então, eles são semelhantes. Letra C. 9y e menos 2y.
Observa que a parte literal é somente y, certo? Então, eles são semelhantes. Letra D. 3/5 de x ou 3x sobre 5 e menos x. Muito cuidado com esse tipo de situação, porque esses números, certo, na forma fracionária ou na forma inteira, quando vem o sinal negativo, eles podem nos confundir em relação à parte literal. Mas a parte literal são sempre as letras junto com os expoentes. Então, na letra D, você tem 3x sobre 5, a parte literal é só o x, certo? E no menos x, a parte literal é só o x, certo? Então, eles são semelhantes. Na letra E, 7AB e 6BA. Como a gente viu no exemplo anterior, parece que não é a mesma parte literal, mas elas estão apenas trocadas. Lembrando que AB é um produto A vezes B. BA é um produto B vezes A. E como a gente está dentro do conjunto dos números reais, a multiplicação ela é comutativa. Então eu posso dizer que AB, certo? Que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então eu poderia escrever o 6BA como 6AB. E aí isso acarreta que eles são semelhantes, certo? Letra F. 4xy ao cubo e 4x ao cubo y. Cuidado que, embora sejam as mesmas letras, os expoentes são diferentes. No 4xy ao cubo, o expoente do x é 1. No 4x ao cubo y, o expoente do x é 3. Então já há uma diferença aí. A mesma coisa para o y, se você observar. No 4xy ao cubo, o expoente do y é 3. E no 4x ao cubo y, 4x ao cubo y, o expoente do y é 1. Então, são diferentes. Então, nesse caso, não são semelhantes. 9x e 9y, as partes literais são totalmente diferentes, também não são semelhantes. 8a sobre 3, ou 8a, 8 terços de A, e 3A sobre 8, ou 3 oitavos de A, certo? A parte literal de ambos, qual é? A. Então, é a mesma parte literal. São semelhantes. A letra I, xy e menos xy. É a mesma parte literal, apenas coeficientes numéricos que são diferentes, que no xy é 1 e no menos xy é menos 1. Então, são semelhantes. E a letra J, 10mn e 10nm. Como estão trocadas as letras, a ordem dos fatores não altera o produto, são os mesmos expoentes em cada letra, então isso representa que eles são semelhantes. Por que a gente estudou para verificar se eles são semelhantes? Porque agora a gente vai entrar na adição e subtração de monômios semelhantes. Certo? A gente só subtrai, simplificando, se eles forem semelhantes. Ou adiciona também, se eles forem semelhantes. Certo? Só para você ter uma ideia assim, para associar. Se você tiver 3 picolés e 2 sorvetes, certo? Se eu perguntar para você, olha, quantos picolés você tem? Você não vai dizer 5. Porque picolé é uma natureza e sorvete é outra. Certo? Então você vai continuar dizendo, tem 3 picolés e 2 sorvetes. Se eu perguntar quantos sorvetes você tem, você não vai dizer 5. Você vai continuar dizendo 2 sorvetes e 3 picolés. Certo? Então você não pode somá-los e dizer que tem 5 picolés ou 5 sorvetes. E ainda tem gente que fala assim, são 5 sorvetes e picolés. Não. Certo? São naturezas diferentes. Então, essa ideia vai ser importante agora para a gente verificar que a gente só pode somar e subtrair quando eles forem semelhantes. Então, como podemos efetuar a adição dos monômios semelhantes, 2x e 3x? Então, você vai fazer o seguinte, vai usar uma propriedade que a gente chama propriedade distributiva, certo? Que na verdade já é uma introdução a um assunto que a gente vai ver mais à frente, que se chama fatoração, que é a parte de fator comum, certo? Então 2x mais 3x,
assim, intuitivamente a gente poderia dizer, poxa, se eu tenho 2 letras X mais 3 letras X, eu poderia dizer que é 5 letras X, correto? Correto. Mas a gente precisa saber o porquê, certo? Que na verdade o 2x mais 3x, ele veio da propriedade distributiva. 2 mais 3, isso tudo vezes x. Mas eu posso somar 2 com 3, certo? Nesse caso aí, sem distinção, eu posso somar. E posso obter o resultado 5. E aí eu tenho 5 vezes x, que eu posso escrever simplesmente como 5x, certo? Então eu já posso começar a entender o seguinte, 2x mais 3x, 5x, certo? Já posso começar a entender assim. Podemos também constatar essa operação geometricamente. Vamos ver no modo geométrico. Olha só, eu tenho 2 retângulos, o retângulo 1 e o retângulo 2, certo? O retângulo 1 eu tenho comprimento ou base, que eu posso chamar de 2, a altura ou largura eu posso chamar de x. No retângulo 2 eu tenho comprimento ou base, que eu posso chamar de 3, e a altura ou largura que eu posso chamar de x. Então, para calcular toda a área da região retangular, você pode fazer de 2 maneiras. Então, vamos subir a figura aqui e vamos calcular a área de toda essa região retangular, de tudo que está pintado de rosa. Então, vamos ver 2 maneiras. Qual seria a primeira? Usando as áreas das figuras. Então, eu calculo a área da figura 1, certo? Que é base vezes altura, a gente já trabalhou isso. Vai ficar 2 vezes x, certo? A área da figura 2, que é base vezes altura, a área de uma região retangular, é 3 vezes x. E aí, para eu ter a área da figura toda, eu faço a adição das áreas menores. Ou seja, a área de 1 e 2 juntas, 2x mais 3x, 5x. Essa aí é uma das maneiras. A segunda maneira, eu posso usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, certo? Eu posso fazer, eu tenho a área 1 que é 2x, a área 2 que é 3x, aí eu tenho que lembrar que 2x mais 3x veio de 2 mais 3 vezes x, só que eu posso efetuar 2 mais 3, que dá 5, e aí fica 5 vezes x, que eu posso representar simplesmente como 5x. Então temos, novamente, através desse modo geométrico, que 2x mais 3x é 5x. Veja mais alguns exemplos com adição e também com subtração de monômios semelhantes, usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Procure descobrir uma forma prática para obter o resultado diretamente, certo? É aquela ideia, se você tem 3 picolés mais 2 picolés, você pode dizer que tem 5 picolés no total. Se você tem 3 sorvetes e 2 sorvetes, você pode dizer que tem 5 sorvetes no total. Seria essa a ideia. Então, 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu posso simplesmente dizer o quê? Aplicando a propriedade distributiva, que isso vem de 4 mais 3 vezes x ao quadrado. Eu posso somar 4 com 3, 7, que vai ficar 7 vezes x ao quadrado, que dá 7x quadrado. Mas eu posso pensar direto, assim, 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 7x ao quadrado. Certo? Eu já posso começar a pensar assim de modo mais rápido. 9xy menos 2xy. Aplicando a propriedade distributiva, que deu origem a essa subtração, aí eu posso fazer 9 menos 2, que dá 7. Aí vai ficar 7 vezes xy, que eu represento simplesmente como 7xy. Eu posso efetuar 3a ao quadrado b menos a ao quadrado b, certo? Lembrando que quando não aparece o número na parte literal, só aparece a parte literal, né? A gente sabe que é o 1. Então, a propriedade distributiva, 3 menos 1 vezes a ao quadrado b. 3 menos 1 dá 2, então fica 2a ao quadrado b. Então eu posso já pensar assim, 3a ao quadrado b menos a ao quadrado b dá 2a ao quadrado b,
certo? 7x mais 7x. Você já pode pensar direto também e dizer que dá 14x. Mas vamos ainda aplicar a propriedade distributiva, que fica 7 mais 7, tudo multiplicado por x. Eu posso somar 7 por 7, eu tenho 14x. E se os dois monômios que vamos adicionar ou subtrair não forem semelhantes, como 7x ao quadrado e 3x, por exemplo? Se eles não forem semelhantes, o que a gente faz? Nesse caso, obtemos como resultado uma expressão algébrica chamada binômio. Nesse exemplo, a soma de 7x ao quadrado e 3x é 7x quadrado mais 3x. E a diferença entre 7x ao quadrado e 3x é 7x quadrado menos 3x. Lembra do que a gente falou no início? A gente falou, se eu tenho 2 sorvetes, pode ser que eu tenha me invertido a ordem agora, mas vamos considerar. Se eu tenho 2 sorvetes e 3 picolés, eu quero fazer a adição disso e dizer que eu tenho 5. Não posso, certo? Porque sorvete e picolé são naturezas diferentes. São objetos diferentes, vamos dizer assim. Então eu continuo dizendo que eu tenho 2 sorvetes, 3 picolés. Certo? Se eu tivesse, vamos mudar um exemplo, 5 canetas e 7 lápis. Aí eu pergunto, quanto eu tenho no total? Eu vou dizer 5 canetas e 7 lápis. Eu não posso somar 5 canetas e 7 lápis e dizer que eu tenho 12 canetas ou 12 lápis. Não posso. Então, são objetos de naturezas diferentes. Certo? Então é essa ideia também que a gente tem que levar para a situação de monômios, quando eu vou fazer a adição e a subtração. Se eles não são semelhantes, eu deixo como está. Certo? Segue o exemplo aí, 7x quadrado mais 3x, não são 7x quadrado e 3x não são semelhantes, deixo dessa maneira. Certo? Se eu for subtrair também, não são semelhantes, eu deixo dessa maneira. Agora, vamos entender como é a multiplicação de monômios. Dados dois monômios, semelhantes ou não, isso é importante, certo? Agora, não se faz necessariamente questão que eles sejam semelhantes. Podemos sempre obter um novo monômio pela multiplicação dos dois. Para isso, usamos propriedades da multiplicação e da potenciação, certo? Que você já estudou em uma série anterior, ou então no início do 8º ano ou do 9º ano. Veja este exemplo. Então, olha só o exemplo. 9x² vezes 5x ao cubo. Como é que eu vou efetuar isso daí? Eu, no caso, efetuo a multiplicação dos coeficientes numéricos separados, certo? E a multiplicação da parte literal separada. Então, eu separei os coeficientes numéricos, 9 vezes 5, e separei a parte literal, x² vezes x ao cubo, certo? Então, nós temos aí as propriedades comutativa e associativa da multiplicação. 9 vezes 5 dá 45, x² vezes x ao cubo. Isso aí é uma propriedade do produto de potências de mesma base, certo? Se você não lembra, é importante fazer uma revisão disso daí. Então, o que a gente faz? A gente conserva a base, que no caso é o x, e soma os expoentes, que no caso é 2 e 3, certo? Então, é importante você entender isso daí. Há um errozinho lá, dá 2 mais 5, né? Mas na verdade é 2 mais 3, certo? Mas isso não vai prejudicar o nosso entendimento. Considere que aí no lugar do 5, 2 mais 5 é 3, certo? Então, vamos lá. 2 mais 3, certo? Vai dar 5. Então, 9x² vezes 5x ao cubo é 45x à quinta. Com a prática, você vai começando a fazer a multiplicação direta. Multiplica os coeficientes separados, depois a parte literal, certo? Se tiver produto de potência de mesma base, você aglutina, repete a base e soma os expoentes. Então, vamos ver mais exemplos. 3a vezes menos 4b. Vamos multiplicar a parte literal. 3 vezes menos 4. Mais com menos dá menos. 3 vezes 4 dá 12. Certo? A vezes b.
são letras diferentes, eu simplesmente repito AB. Então, menos 12AB. 5x vezes 3x. 5 vezes 3, 15. X vezes x vai ficar x elevado a 1 mais 1. Lembrando que o expoente do x no 5x é 1. O expoente do x no 3x é 1. Então, fica 15x elevado a 1 mais 1, que dá 15x ao quadrado. Com a prática, você vai sendo mais direto nessas operações. Menos a ao quadrado vezes 2ab. Então, vamos lá. A ao quadrado tem um coeficiente numérico menos 1. Certo? Então, vai ficar menos 1 vezes 2. Menos com mais dá menos. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, vamos colocar menos 2. A ao quadrado vezes a vai ficar a elevado a 2 mais 1, certo? Que é o expoente do a no 2ab. 1 mais 2 vai dar 3. Então fica a ao cubo. E b eu simplesmente coloco no produto, certo? Porque ele vai continuar multiplicando o resultado, o monômio. Né? 3 quartos de x à quarta vezes meio de x ao cubo. Então, 3 vezes 1 dá 3. Lembrando como é a multiplicação de fração. A gente já viu isso numa aula anterior. Você pode buscar aí, certo? 4 vezes 2 dá 8. Então, só a parte do coeficiente numérico, nós temos 3 quartos vezes meio, dá 3 oitavos. Aí, x à quarta vezes x ao cubo, repete o x e faz a adição. 4 mais 3, 7. Menos x vezes menos 7x ao quadrado. Você vai ter já a prática de dizer menos do x com menos do 7 dá mais. 1 do x com 7 do menos 7x ao quadrado dá 7. X vezes x ao quadrado, x elevado a 1 mais 2, que vai dar 3. E a último exemplo, né? 7 vezes 2, 14. A vezes a ao quadrado, b vezes b ao quadrado, b ao cubo, e o c a gente coloca também no produto. 14a ao quadrado, b ao cubo, c. Certo? Quanto à divisão de monômios, é uma situação similar, certo? Mas a gente tem que ter um cuidado apenas com o monômio que fica no lugar do divisor. Dados dois monômios, considerando que o segundo represente um número diferente de zero, podemos efetuar a divisão do primeiro pelo segundo. Nesse caso, na divisão de uma mesma variável, usamos a propriedade da divisão de potências de mesma base. Se você não consegue recapitular, faça uma revisão também. Analise os exemplos e procure desenvolver um processo prático, como a gente fez na multiplicação. Lembre-se de que o segundo monômio está sendo considerado diferente de zero. Então, olha o primeiro exemplo. 12x à sexta dividido por 3x ao quadrado. Certo? Então, vai ficar 12x à sexta sobre 3x ao quadrado, que é a divisão. 12 dividido por 3 dá 4. Aí, x à sexta dividido por x ao quadrado, eu repito a base, que é x, e subtraio os expoentes, ó, 6 menos 2, certo? Aí fica 4x, aí 6 menos 2 vai dar 4, certo? Lembrando que esse primeiro 4 aí, que é o coeficiente numérico, é 12 dividido por 3. Então, a divisão ela tem um processo bem parecido com a multiplicação. Só tem que lembrar que nesse caso aí, o 3x ao quadrado ele não pode ser zero. Certo? Não pode existir divisão por zero na matemática. O segundo exemplo, menos 9x ao quadrado dividido por 3x. Menos 9 dividido por 3, certo? Vai menos com mais, menos 9 dividido por 3, 3. X ao quadrado dividido por x vai ficar x elevado, aí o expoente do dividendo, que é 2, menos o expoente da letra do divisor, que é 1. Então, menos 3x elevado a 2 menos 1. E aí fica menos 3x, 2 menos 1 é 1.
mas fica como opcional eu escrever um 1. Olha a letra C. 28a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. 28 dividido por 4 dá 7. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, eu vou escrever a elevado a 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Vai ficar 7a elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, certo? 0 elevado a 0 é uma situação que a gente estuda no nível superior, que alguns consideram como 1, outros consideram como uma indeterminação. Mas para nosso caso aqui, a elevado a 0 vai ser 1, certo? E aí nós temos que isso dá 7, já que o a não pode ser 0, né? Porque ele aparece no divisor ali. Mais exemplos. 21x ao cubo y dividido por 7xy. Então, 21 dividido por 7, 3. X ao cubo dividido por x, fica x elevado a 3 menos 1, que vai ficar x ao quadrado. Y dividido por y, vai ficar y elevado a 1 menos 1, que vai dar y elevado a 0, que a gente não escreve. 10x ao quadrado dividido por 2x ao cubo fica 5x elevado a 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1, 5x elevado a menos 1. Lembrando que qualquer número elevado a menos 1 eu inverto, eu coloco o número que aparece no denominador em cima e o número que aparece no numerador embaixo. Então fica 5 vezes 1 sobre x, 5 vezes 1 dá 5, e o embaixo do 5, 1 vezes x, x. 5a dividido por 15b, 5a dividido por 15b, 5 dividido por 15 não dá para dividir direto, então eu simplifico. Eu divido em cima e embaixo por 15, certo? Por 5, desculpa. 5 dividido por 5 vai dar 1, 15 dividido por 5 dá 3. E aí a dividido por b eu simplesmente repito. Lembrando que eu poderia deixar 1a sobre 3b. Os dois últimos exemplos mostram que o quociente de um monômio por outro monômio pode não ser um monômio, certo? As expressões 5 sobre x e a sobre 3b não são monômios, pois tem variável no denominador, ou seja, elas são frações algébricas, certo? Que é um assunto muito interessante também. E para finalizar a nossa potenciação de monômios, vamos usar as propriedades já conhecidas da potenciação, potência de um produto e potência de potência. Exemplos. Então, você pode verificar aí os exemplos, certo? 5x ao cubo ao quadrado, eu vou pegar o expoente e vou distribuir tanto para o 5 quanto para o x ao cubo. Fica 5 ao quadrado vezes x ao cubo ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. X ao cubo ao quadrado, eu repito a base e multiplico os expoentes. É uma propriedade, certo? A potência de um produto e potência de potência. Aí 3 vezes 2 dá 6, então fica 25x à sexta. Menos 2xy ao quadrado ao cubo, fica menos 2 ao cubo, vezes, aí eu distribuo o cubo para o x também, x ao cubo, e o cubo para o y ao quadrado. Menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. X ao cubo, y ao quadrado ao cubo, eu tenho y elevado a 2 vezes 3, que dá 6. 4x ao quadrado elevado a menos 1, eu vou distribuir o menos 1 para o 4, menos 1 para o x ao quadrado. Qualquer número elevado a menos 1 é o seu inverso, desde que não seja o zero, né? Então, 4 elevado a menos 1 é o inverso de 4, que é 1 quarto. X ao quadrado elevado a menos 1, eu repito x e faço 2 vezes menos 1, vai dar menos 2, certo? E aí eu tenho 1 quarto vezes o inverso de x ao quadrado, certo? Que fica 1 sobre x ao quadrado. E aí eu tenho a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Lembrando que se está no denominador, o x tem que ser diferente de zero, certo? 2x elevado a menos 2
nós temos o menos 2 distribuído por 2 e pelo x. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Menos 2, x elevado a menos 2 dá 1 sobre x quadrado. E aí você vai ter 1 quarto vezes 1x quadrado, que vai ficar 1 sobre 4x quadrado. Lembrando que o x também tem que ser diferente de zero. E a letra E, 5a ao cubo b ao quadrado elevado ao expoente 4, eu faço a distribuição. 5 à quarta, 625, a ao cubo a quarta fica a elevado a 3 vezes 4, que dá 12, b ao quadrado elevado à quarta fica b elevado a 2 vezes 4, certo? Que é b ao oitavo. Nos exemplos que o resultado foi 1 sobre 4x ao quadrado, devemos considerar que o x é diferente de zero, para que esse resultado indique o número real. As nossas referências, certo? Que nós usamos nessa nossa aula. Mais uma vez a gente agradece a atenção e espera você na continuação dessa aula. Até a próxima, bons estudos!